Os gentios convertidos que passassem a seguir Jesus e o cristianismo deveriam ou não guardar a lei de Moisés. Essa confusão entre judaísmo e cristianismo, ou como também se pode dizer, a judaização do cristianismo, marcou a igreja primitiva e ainda hoje deixa reflexos. Neste vídeo, o primeiro de uma série sobre este tema, vamos analisar o texto bíblico e apresentar as origens dessa dissensão nos primórdios do cristianismo, e também como os apóstolos em Jerusalém atuaram para tentar pôr fim a ela. O chamado de Deus e o propósito de Israel. Para conseguirmos entender os motivos desse impasse entre judeus convertidos e gentios, precisamos voltar às origens do povo hebreu descrito no Antigo Testamento. Naquele momento da história, as sociedades e nações eram compostas por diversos povos que acreditavam em múltiplos deuses. Deus, então, decidiu se revelar ao mundo, apresentando sua soberania e singularidade, mostrando que todas as demais crenças eram vãs e que apenas Ele era o Senhor de todas as coisas. Seu objetivo era estar entre nós, humanos, para que pudéssemos nos relacionar com Ele progressivamente, até que a salvação definitiva viesse por meio do Messias. O meio que Ele escolheu foi eleger um povo que preservasse essa fé e a proclamasse ao mundo. Os hebreus foram os escolhidos para a missão, não por qualquer mérito específico, mas por fidelidade à promessa feita a Abraão. Israel era instrumento do plano redentor, não o alvo final dele. A escolha de Deus jamais significou exclusividade na salvação. Ao firmar sua aliança com Moisés, o Senhor diz que sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Observemos o termo sacerdote usado por Deus. Ele define muito bem o propósito dessa aliança. Israel seria mediador entre Deus e os povos, não o único a ser salvo. Já através do profeta Isaías, Deus deixa bem claro que entende Israel como seu servo. Esse caráter sacerdotal da relação divina com os hebreus também é ratificado pelo profeta, quando diz que tenho te chamado em justiça e irei segurar tua mão, e a ti manterei, e te darei por um pacto do povo, para uma luz dos gentios. A mensagem era clara. O povo escolhido deveria ser fiel para que Deus o sustentasse na missão de servir como seu porta-voz para levá-lo aos gentios, ou seja, a todos os povos. Apesar de terem sido eleitos pelo Senhor, ao longo de todo o Antigo Testamento, vemos os hebreus sendo recriminados por ele por sua postura infiel, por prestarem culto a outras divindades e por o abandonarem diversas vezes. Com a mesma intensidade que reforça seu amor pelo povo que escolheu, Deus também cobra deles um comportamento condizente. Fica claro que o rótulo de povo eleito não é privilégio, é responsabilidade. Essa incapacidade dos hebreus de permanecerem fiéis aos mandamentos divinos levou o Senhor a intervir diversas vezes em sua história, submetendo-os a castigos pesados, como o cativeiro na Babilônia, por exemplo. E foi nesse cenário de insatisfação que o Todo-Poderoso se manifestou amplamente por diversos profetas que levantou em Israel, através dos quais avisou sobre a necessidade de correção do comportamento de seu povo, e também da nova aliança que iria fazer com eles e que, através dela, espalharia sua mensagem para todos os povos da terra. A nova aliança. Deus utilizou-se de vários profetas para registrar todo o seu descontentamento com os hebreus, cobrando-lhes um comportamento ético e moral, e, acima disso, imediata correção de conduta. O Senhor ameaçava e comunicava punições pelas quais os faria, ou havia feito passar com o intuito de corrigi-los. Além disso, também usou alguns de seus profetas para comunicar uma nova e definitiva aliança que futuramente faria com Israel. Vejamos mais de perto algumas dessas citações sobre a aliança. Nosso foco aqui. Quem há também entre vós que feche as portas por nada, e nem faz acender o fogo do meu altar por nada? Eu não tenho prazer em vós,
diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei oferta da vossa mão. Mas desde o nascente do sol até onde se põe, meu nome será grande entre os gentios. E em todo lugar incenso será oferecido ao meu nome, e uma oferta pura, porque o meu nome será grande entre os pagãos, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis: a mesa do Senhor está profanada, e o seu fruto, até mesmo seu alimento, é desprezível. Nessa passagem do profeta Malaquias, Deus é claro em sua mensagem. Ele rejeita os hebreus que não o adoram como deveriam, declara que será amplamente conhecido e adorado entre os gentios, e recrimina os hebreus que se ofendem com aqueles que pertencem a outros povos. Isaías também atesta com clareza a inclusão futura dos gentios no reino de Deus. Guardai o direito e praticai a justiça, porque minha salvação está próxima a chegar, e minha justiça a ser revelada. Nem deixa o filho do estrangeiro, que se tem unido ao Senhor, falar, dizendo: o Senhor tem me separado completamente do seu povo. Nem deixa o eunuco dizer: eis que eu sou uma árvore seca. Portanto, assim diz o Senhor aos eunucos que guardam meus Shabbats, e escolhem as coisas que me agradam, e agarram-se a meu pacto. Precisamente, a eles darei eu em minha casa, e dentro de meus muros, um lugar e um nome melhor do que o de filhos e filhas. Também os filhos do estrangeiro que se têm ajuntado ao Senhor, para servi-lo e para amarem o nome do Senhor, para serem servos dele. A eles os levarei ao meu santo monte, e os farei alegres em minha casa de oração, porque minha casa será chamada uma casa de oração para todos os povos. O Senhor Deus, o qual reúne os exilados de Israel, diz: contudo, eu reunirei outros a eles, além daqueles que estão reunidos a eles. Deus fala claramente através do profeta sobre a inclusão de todos os povos em seu reino no futuro. Uma curiosidade nesse último trecho. Nele está a passagem citada por Jesus ao expulsar os vendilhões do templo, fato narrado por todos os evangelistas no Novo Testamento. Há outras muitas citações no Antigo Testamento a respeito da inclusão dos gentios pelo Senhor, e algumas delas estão listadas aqui na descrição do vídeo, caso você deseje se aprofundar ainda mais no assunto. É, inclusive, bastante recomendável que o faça, não só com essas, mas com todas as passagens referenciadas ao longo do estudo. Voltando à Nova Aliança, podemos perceber, pela maneira como ela era descrita pelos profetas, que suas características seriam bastante distintas das conhecidas na aliança feita com Moisés, não mais sendo direcionada especificamente ao povo hebreu, mas a todos os povos e nações. Era de se esperar que, ao ser estabelecida, essa aliança entrasse em choque com as tradições milenarmente enraizadas. Falaremos mais sobre as características da nova aliança um pouco mais à frente. A velha e a nova aliança colidem. Como já vimos, os hebreus seguiram seu caminho com Deus de forma bastante controversa, abandonando-o por diversas vezes, prestando culto a outros deuses, pervertendo sua palavra em benefício próprio, dentre outras coisas. Essa postura de infidelidade e autossuficiência espiritual acabou gerando, séculos mais tarde, o mesmo tipo de desvio no tempo de Jesus, não mais pela idolatria explícita, mas pelo orgulho religioso e pelo legalismo farisaico. Os líderes espirituais do período, embora zelosos pela lei, haviam transformado a obediência em um fim em si mesmo, esquecendo-se do propósito original da aliança: conduzir o povo a Deus. Foi nesse ambiente de religiosidade exterior, mas de distanciamento interior, que o Messias veio. E é justamente esse contraste entre a letra da lei e o espírito da graça que explica muitos dos choques entre Jesus e os sacerdotes do judaísmo. Apesar disso, a crença reinante em Israel sempre foi a de que eram o povo escolhido e, portanto, o único a ser salvo. Mas essa interpretação era bastante imprecisa. O entendimento comum de que o Criador os havia dado direito privativo à salvação
ignorando e rejeitando todos os demais, era um erro teológico grave. Isso os entorpeceu e desenvolveu em sua sociedade um etnocentrismo degradante e nocivo, que fazia com que todo e qualquer ser humano não hebreu fosse considerado impuro e indigno. Conviver com pessoas de fora da etnia era inadmissível para eles. E é exatamente esse o ponto central de toda a briga que os sacerdotes da época de Jesus e dos anos que se seguiram tiveram com os cristãos. Não só para eles, esse assunto foi também um desconforto para muitos dos judeus convertidos ao cristianismo. Nunca nos esqueçamos que estamos nos referindo a uma sociedade milenar. Vamos entender então como se estabeleceu a nova aliança e por que foi tão difícil para os judeus daquele tempo, convertidos ou não, a aceitarem. A nova aliança foi formalmente estabelecida durante a última ceia. Ali, Jesus deixou claro que seu sacrifício seria suficiente para a remissão dos pecados, o que automaticamente descartava todos os ritos e regras descritos na lei de Moisés. Antes disso, durante seu ministério, o Mestre já havia estabelecido os 2 únicos mandamentos que, segundo ele próprio, contemplariam toda a lei. Tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua mente. Este é o primeiro e grande mandamento, e o segundo é semelhante a este. Tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. João ratifica isso quando escreve que o Senhor disse que um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vós também vos ameis uns aos outros. Nisto todos os homens conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Essas falas de Jesus confirmam as profecias feitas sobre o caráter da nova aliança, feitas pelos profetas. Jeremias relatou que a rigidez da lei de Moisés daria lugar a uma lei de amor, escrita no coração do indivíduo. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que eu farei um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Eu colocarei minha lei no seu íntimo, e a escreverei nos seus corações, e serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Na nova aliança, bastariam a fé em Cristo como Salvador, e o amor a Deus e ao próximo. Com isso, Jesus sintetizou toda a essência da lei em algo que transcende rituais: o amor. O contraste com a rigidez da lei mosaica, especialmente em Levítico e Deuteronômio, era profundo. Se a liberdade do cristão em Jesus era inaceitável para um grande número de judeus convertidos acostumados com as tradições e rigores da lei, podemos imaginar como isso seria ainda muito pior para os sacerdotes do judaísmo. Essa questão causou não só muitos dos embates entre Jesus e o Sinédrio, mas também gerou várias dúvidas entre seus próprios seguidores, que inclusive deixavam de segui-lo, por não compreenderem algumas de suas ideias que conflitavam com a tradição judaica. Quando a igreja em Jerusalém seguiu com sua missão, não se poderia esperar que esses choques entre a velha e a nova aliança desaparecessem. Apóstolo Paulo e a lei de Moisés. Durante suas viagens missionárias, Paulo e Barnabé tiveram muitos problemas com judeus ortodoxos espalhados pelas nações por onde passavam. Um grande número deles se chocava pelo enfrentamento às leis judaicas, contido na mensagem de amor do Cristo. E muitos daqueles que se converteram ainda exigiam que os gentios seguissem as orientações deixadas por Deus a Moisés. Por discordarem dessa visão, os 2 então levaram à direção da igreja em Jerusalém o problema para que fosse decidido se era de fato necessário que os gentios seguissem costumes judaicos ao se converterem. Esse encontro, o Concílio de Jerusalém, é narrado no capítulo 15 do livro Atos dos Apóstolos. Pedro iniciou as argumentações apresentando opinião contrária à ideia, dizendo: Há um bom tempo Deus me escolheu dentre vós, para que por meio de minha boca os gentios ouvissem a palavra do Evangelho e crescem. E Deus lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como ele fez a nós.
purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo um jugo sobre a cerviz dos discípulos, que nem nossos pais nem nós somos capazes de carregar? Mas cremos que, pela graça do Senhor Jesus Cristo, nós seremos salvos, como eles também. O apóstolo Tiago seguiu, citando uma das profecias já referenciadas aqui anteriormente, a respeito dos gentios, e concluiu dizendo que não perturbemos aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas que escrevamos a eles, para que eles se abstenham das contaminações dos ídolos e da fornicação, e das coisas estranguladas e do sangue. A sugestão do apóstolo acabou sendo aceita, e na sequência, foram redigidas cartas para outras igrejas dando ciência do ocorrido. Em teoria, ficava ali decidido que os gentios estavam livres da incorporação dos costumes judaicos em sua vida cristã. A confusão, portanto, poderia ter acabado aí, mas infelizmente não foi o que aconteceu. O apóstolo Paulo ainda viria a passar por inúmeras provações por causa desse mesmo problema. Conclusão. Até aqui pudemos acompanhar a origem do problema que atormentou muitos cristãos nos primeiros tempos do cristianismo. O conflito entre a adoção das leis de Moisés pelos gentios e a liberdade obtida pela fé em Jesus. Uma grande parte dos judeus recém-convertidos exigia as práticas da lei mosaica para todos aqueles que se convertessem, o que podemos chamar de judaização do cristianismo. É importante entender que, naquele ponto da história, muitos ainda enxergavam o cristianismo como uma vertente do judaísmo e não como uma outra corrente teológico-filosófica. Vale sempre lembrar que Jesus era judeu. Assim como já demonstramos aqui, para um judeu daquele tempo, era inconcebível aceitar que outros povos poderiam ser salvos pelo Deus de Israel, principalmente sem que fossem cumpridos os ritos pelos quais eles foram submetidos por milênios e que foram trazidos a eles pessoalmente pelo Senhor através de Moisés. Mesmo entre os convertidos, ainda havia muita dificuldade em entender a magnitude e o significado da nova aliança, o papel redentor do Filho de Deus, e que ele era a condição única e suficiente para a salvação. A má interpretação do que significava ser um povo escolhido por Deus levou ao etnocentrismo judaico, dificultando a missão apostólica de propagar a mensagem da salvação por todos os povos conforme profetizado nas Escrituras e também ordenado de forma clara pelo Senhor Jesus. A confusão entre lei e graça não foi apenas um problema histórico, mas continua presente em muitos contextos religiosos até hoje, sempre que a forma se sobrepõe ao espírito. Vamos ver mais detalhes sobre o conflito entre judeus e gentios no próximo vídeo desta série, quando mostraremos as implicações dessa questão na trajetória do apóstolo Paulo, assim como o impacto de sua teologia na continuidade do cristianismo.